Record. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui, ó, a gente já viu que a proporção dos parentais é sempre maior, né, do que 50%. E, olha lá o safado lá, ó. Veio para participar da aula também. Manda um beijinho, Bob. Olha lá. Manda um beijinho pra galera aí, ó. A proporção dos parentais é sempre maior do que 50%. E o dos recombinantes é sempre menor do que 50%, beleza? Isso aqui eu quero saber se ficou nítido. Ficou claro isso aqui, gente? Ficou claro agora, Jéssica? Tá legal? Então eu vou continuar, tá? Agora vocês vão ver que é bem fácil. Peraí, bebê, deixa eu dar aula. Professor, a Júlia fez uma pergunta. Pode fazer. Não, a Júlia mandou no chat. Tá. Deixa eu abrir. Professor, para Mendel e Morgan ter encontrado resultados diferentes, então o linkage nem sempre acontece. Não, Julinha, é o contrário. Na verdade, a segunda lei de Mendel, que quase nem sempre acontece, tá? A linkage, ela é muito mais provável de ocorrer do que a segunda lei de Mendel. Por quê? Porque nós temos 46 cromossomos e uma pancada de gene, tá? Uma pancada de alelo no mesmo cromossomo. Então, a gente tem um cromossomo e uma pancada de alelos que estão no mesmo cromossomo. Então, eles não segregam independentemente, como Mendel achava que segregava, tá? O que acontece normalmente é a linkage, tá? Então, o que acontece normalmente é na linkage. Os alelos estão sempre ligados, quase sempre ligados no mesmo cromossomo. Existem algumas características, né? Como, por exemplo, no caso da ervilha, da cor e da forma da ervilha, né? Cor amarela e verde, e a forma lisa e rugosa, em que os alelos estão em cromossomos diferentes. Aí sim, né? Por isso que Mendel achou aquela proporção lá, e aí os alelos segregam independentemente. Mas nem sempre isso acontece, isso é raro. Isso quase nunca acontece. Normalmente o que acontece é que os alelos estão sempre ligados no mesmo cromossomo, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, essa é a parte mais importante da aula, tá? Agora prestem atenção, porque é aqui que a gente vai descobrir, tá, como que a gente resolve questões envolvendo linkage. Então eu falei para vocês, ó, se atentem para cá. Como que a gente acha a frequência de recombinação gênica? Gente, é muito fácil. Muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. A frequência de recombinação gênica é só a gente fazer um cálculo simples. Simples. A gente vai pegar, somar todos os indivíduos recombinantes que a gente achou na prole e dividir por todos os indivíduos totais da prole. Então, aqui, ó, desse cruzamento aqui, eu tive, né? Então, desse cruzamento aqui, foi cinza normal, né? Com preto vestigial, tá? Então, eu encontrei um preto vestigial, que é o mesmo fenótipo parental, com um tipo selvagem, que é um cinza normal, que é o mesmo fenótipo parental. Então, esses fenótipos são parentais. Lembra que eu falei que a proporção dos parentais vai ser sempre maior do que 50%? Então, encontrou uma proporção maior do que 50% em linkage, opa, é fenótipo parental.
tá? Então, separo. Encontrei uma proporção menor do que 50%, é fenótipo recombinante. Olha aqui, ó, é não parental. É um fenótipo que eu não encontrei nos indivíduos parentais, que é um cinza vestigial, é um cinza com uma asinha vestigial e um preto com uma asa normal, tá? Isso aqui são indivíduos recombinantes. O que eu faço para encontrar frequência de recombinação, ou frequência gênica? Eu somo esses indivíduos recombinantes. Ó. Eu somo 185 com o 206. Eu vou achar 391 recombinantes. E eu divido por todos os indivíduos da prole. 185 mais 206 mais 965 mais 944. Eu achei 2.300 indivíduos totais. Faço essa divisão e achei a frequência de recombinação. Olha como é que é fácil. A frequência de recombinação aqui é 0,17. Tá? Essa é a minha frequência de recombinação. É fácil ou é difícil? Muito fácil. Muito fácil, muito tranquilo. E eu falei com vocês lá no nosso primeiro slide, ó. A frequência de recombinação é o número de fenótipos recombinantes dividido pelo número de prole total, e aí a gente multiplica por 100. Por que a gente multiplica por 100? Para a gente fazer com que essa frequência de recombinação vire uma porcentagem, tá? Então, multiplicando por 100, multiplicando esse 0,17 por 100, eu vou transformar essa frequência de recombinação em porcentagem, vai ser 17%, tá? Então, a minha frequência de recombinação vai ser igual a 17%, ou seja, 17% dos indivíduos dessa prole são indivíduos recombinantes. Show de bola? 17% dessa prole são indivíduos recombinantes. E o restante são indivíduos parentais, tá? São fenótipos parentais. E agora o mais interessante disso tudo. Com a frequência de recombinação, eu acho a distância entre os genes. Olha, a frequência de recombinação é igual à distância entre os genes, é igual à distância entre os alelos. Então, ó, se eu encontrei a frequência de recombinação entre o alelo A e B, olha aqui, ó, a frequência de recombinação entre o alelo A e B é 13,12%, então a distância que eu coloco em unidades centimórgãos entre o alelo A e B é igual a 13,2 centimórgãos. Se a frequência de recombinação entre o alelo B e C é igual a 6,4%, então a distância entre esses alelos B e C é igual a 6,4 centimórgãos. Se a frequência de recombinação entre o alelo A e C é igual a 18,5%, então a distância entre os alelos em um cromossomo, entre os alelos A e C, é igual a 18,5 centimórgãos. Ficou claro isso aqui, gente? Não é fácil, não é tranquilo? A gente vai resolver uma questão agora para vocês verem como que questões de linkage é bem tranquilazinho. Mas ficou alguma dúvida com relação a isso? Deixa eu abrir aqui o chat, que demora mesmo para abrir aqui no meu. Mas é bem tranquilo. A frequência de recombinação é igual à distância entre os alelos, tá? A gente vai fazer agora um exercíciozinho que envolve essas questões. Vai envolver também a questão lá do cis e trans, que eu falei com vocês. Vocês vão ver como é que é fácil. Se alguém puder ler o chat aí para mim, que eu não estou conseguindo abrir.
Não, professor, eu só falei que eu sofri antecipadamente. Ah, tá. Então tá. Então vamos fazer um exercíciozinho para a gente ver como é que é fácil? Então olha aqui, ó. Exercício envolvendo linkage. Olha como é que é mole. Todos os exercícios envolvendo linkage vêm basicamente com essas características aqui, ó. Supondo que em determinada espécie os genes A e B estão ligados. Opa! Falou que os genes A e B, ou os alelos A e B, estão ligados. Ligados. Vocês já desconfiem. Eles falaram que a questão falou que o gene, o alelo A e B, está ligado. Então, essa questão ela está envolvendo linkage. Tá? Porque se fosse segunda lei de Mendel, se fosse primeira lei de Mendel, se fosse uma questão envolvendo codominância, dominância incompleta, aquelas questões de genética que nós já falamos, ela não ia falar que os genes estão ligados, tá? Então, a questão está tratando de alelo que está ligado no mesmo cromossomo, então desconfie que essa questão está envolvendo questões sobre linkage, tá? Então aqui, ó, supondo que em determinada espécie os genes A e B estão ligados. E olha só, mais uma coisa, em um cruzamento entre indivíduos Azão Azinho, Bzão Bzinho, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho. O que esse cruzamento aqui diz para vocês, gente? O que eu falei para vocês que esse cruzamento dizia para vocês? Esse aqui não é um cruzamento teste que a gente utiliza para a gente testar se a proporção ela vai me dizer se é a segunda lei de Mendel ou linkage. Então, eu sempre cruzo os indivíduos parentais, um indivíduo duplo heterozigoto, ou seja, Azão Azinho, Bzão Bzinho, com um indivíduo duplo homozigoto recessivo, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho. Se eu encontrar nessa proporção 1 para 1 para 1 para 1, é a segunda lei de Mendel. Se eu encontrar uma outra proporção, é linkage. Tá? Então, questões, outra coisa que vocês têm que se ligar. Questões que falem que os alelos estão ligados no mesmo cromossomo. E questões que dão esse cruzamento aqui, ó, duplo heterozigoto recessivo, duplo heterozigoto com duplo homozigoto recessivo, que é o cruzamento teste, são questões que estão envolvendo linkage. Tá? Então, em um cruzamento entre indivíduos com esse genótipo, obteve-se a seguinte descendência. Então, ó, a descendência foi essa, ó, 166, Azão Azinho, Bzinho Bzinho. 34, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho. 166, Azinho Azinho, Bzão Bzinho. 34, Azão Azinho, Bzão Bzinho. E aí ele pergunta, ó, ele faz duas perguntinhas. Qual a primeira? Vamos responder a primeira. Qual a distância entre o alelo A e o alelo B? Tá? Então, qual a distância entre os alelos que estão ligados? Entre o alelo A e o alelo B. Tá? Então, como nós falamos, tá? A gente descobre a distância entre os alelos descobrindo a frequência de recombinação. E como que a gente acha a frequência de recombinação? Somando o número de recombinantes e dividindo pelo número total da prole. Tá? Então, vamos voltar lá no slide anterior, para ficar bem claro. Ó. A frequência de recombinação é igual à distância entre os genes, não é isso? É o que o exercício quer da gente. A distância entre o alelo A e o alelo B. Beleza? Então, ó, a gente descobre essa distância descobrindo a frequência de recombinação. E como que a gente descobre a frequência de recombinação? Somando os indivíduos recombinantes com o número total da prole, tá?
Então, vamos lá. Vamos lá. Olhando aqui, ó, a descendência desse cruzamento e com o que a gente já aprendeu. Quais são os indivíduos recombinantes daqui, gente? Qual de vocês acham que são os indivíduos recombinantes? Acho que são 34. Os 34, né? Porque sempre, na linkage, os indivíduos com acima de 50% vai ser os indivíduos parentais, tá? Com uma proporção maior do que 50, vão ser os indivíduos parentais. E os indivíduos com uma proporção menor do que 50% vão ser os indivíduos recombinantes, tá? Então, os indivíduos que sempre têm, ó, sempre vão ter uma proporçãozinha menor na descendência, vão ser os indivíduos recombinantes. Então, a gente faz aqui, ó, vamos fazer o cálculozinho simples, para a gente achar a frequência de recombinação e achar a distância entre o alelo A e B. Então, ó, frequência de recombinação, FR, é igual a 34 mais 34 vai dar o quê? 68, não é isso? Uhum. É isso, né? Sou muito bom de matemática, não. Vamos lá. E aí vamos fazer essa soma aí. Agora eu vou ter que usar a calculadora. 400. 400. 400. Faz essa divisão aí para mim. Entenderam por que 400, né? Porque eu somei, ó, a frequência de recombinação é a soma dos recombinantes. Então eu peguei todos os indivíduos recombinantes, o 34 mais o 34, dividido pela soma total, né? Todos esses indivíduos aqui, tá? E divido. Vai dar o que aí? Fala para mim alguém aí. Vai dar 0,17, vai dar 17%. 17%, né? Por que 17%? Porque a gente soma. Opa. Porque a gente soma. Porque a gente soma. A gente soma não, a gente multiplica por 100, né? Para a gente transformar em porcentagem. Então, 68 dividido por 400 é igual a 0,17, né? Vezes 100, para transformar em percentagem, vai ser igual a 17%, tá? 17%. E aí, meus amores, essa é a frequência de recombinação, tá? É a frequência de recombinante. Isso quer dizer pra gente que eu vou ter 17% de indivíduos recombinantes, tá? E a outra porcentagem de indivíduos parentais. Muito legal já essa descoberta. Agora ele quer a distância. E lembra que eu falei o quê? Que a frequência de recombinação ela é igual à distância entre alelos, tá? Então, se a frequência de recombinação é 17%, a distância entre os alelos A e B vai ser igual a 17, no caso, a gente coloca centimorgans, tá? Que é a unidade de medida, a unidade de distância, né? A unidade de medida de distância entre os alelos num cromossomo, tá? Então, frequência de recombinação é igual à distância entre os alelos. Se a frequência de recombinação é 17%, então a distância entre os alelos A e B é igual a 17 centimorgans. Fácil ou difícil? Molezinha, né, molezinha? Tranquilozinho, sem doer, né? E agora, outra pergunta. O indivíduo Azão Azinho, Bezão Bezinho, ele é cis ou ele é trans? Como é que a gente descobre isso? Né? Lembra lá, e aí eu vou voltar lá.
Vamos voltar lá para a gente dar uma relembrada. Vocês podem ter esquecido. Lembra lá, ó, que os indivíduos cis, ó, o indivíduo cis é o indivíduo que tem os alelos dominantes no mesmo cromossomo e os alelos recessivos no mesmo cromossomo. O indivíduo trans é o alelo que tem alelos diferentes no mesmo cromossomo, tá? Então, como é que a gente faz essa questão? Como é que a gente faz essa questão? A gente vai ter que montar os alelos bem fácil também, né? É só a gente montar os alelos. Então, vamos montar aqui o cromossomo. A gente coloca de um lado o azão, né? E do outro lado eu vou ter o azinho, né? Que de um lado eu tenho que ter o azão e do outro lado, no outro cromossomo homólogo, eu tenho que ter um azinho, não é isso? E agora embaixo, como eles estão ligados, a questão diz que eles estão ligados, né? Então eles estão no mesmo cromossomo. Como eles estão ligados, eu vou ter embaixo, no mesmo cromossomo, o alelo Bzão e do lado o alelo Bzinho. Correto? Do lado o alelo Bzinho. Que configuração é essa? Essa configuração é cis ou essa configuração é trans? Me digam vocês. Cis ou trans? 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 Cis, né? Muito fácil. Por quê? Porque a configuração cis é quando eu tenho alelos semelhantes no mesmo cromossomo. Eu tenho alelos semelhantes no mesmo cromossomo. Quando eu tenho alelos diferentes no mesmo cromossomo, aí a configuração é trans. Tá? Então, ó, os exercícios envolvendo linkage vai ser isso. Nada mais do que isso. Tá? Então, não precisa se desesperar porque é muito fácil. Ele vai sempre querer ou a frequência de recombinação, e aí vocês já sabem como calcular, tá? Ele vai dar a proporção para vocês dos indivíduos, e aí vocês calculem, muito fácil de calcular. Ou eles vão querer, ou o exercício vai querer a distância entre os alelos, e vocês também já sabem calcular. Porque calculando a frequência de recombinação, vocês sabem que a frequência de recombinação é igual à distância entre os alelos, tá? E se uma questão é mais difícil, porque eu nunca vi questão envolvendo isso. Mas se a questão também quiser saber se a configuração é cis ou ela é trans, vocês também sabem descobrir. Alguma dúvida, queridos? Ou tá tranquilo? Ah, tranquilo. Então Tá é de isso. boa. De boa. Então vamos continuar. Deixa eu só ver que horas são. O professor marcou 10 horas ou 9h40 hoje? Ninguém sabe dizer? 9h40. 9h40? Então eu vou só terminar essa daqui. E aí eu vou deixar organela citoplasmática para a próxima aula, tá? Então vamos lá. Interação gênica é a denominação que a gente dá para um processo que ocorre entre dois ou mais genes que interagem controlando apenas uma característica, né? Então é quando eu tenho dois ou mais genes controlando uma característica fenotípica. Então eu tenho vários exemplos de interação gênica, né? Um exemplo de recombinação de interação gênica, muito comum é a epistasia. Tá errado aqui, tá? Tá errado, não é epitasia não, é epistasia. Desculpe. Epistasia. Escrevi errado. Tá? O que é epistasia? É quando um gene, tá, pode mascarar a expressão de outros genes. Ou seja, o produto do primeiro gene mascara o efeito fenotípico do outro. Tá? Um exemplo, na pelagem dos cães labradores.
que determina a pelagem dos cães labradores é o alelo Bzão, tá? O alelo B, tá? Então, ó, quando eu tenho um alelo dominante, Bzão, se liguem no Bzão por enquanto, gente, no alelo B, tá? Quando eu tenho um alelo Bzão, eu vou ter uma pelagem preta, tá? E quando eu tenho um alelo recessivo, Bzinho, Bzinho, eu vou ter a pelagem do cão labrador marrom, tá? Então, o que determina a cor da pelagem, se é preto ou se é marrom, é esse alelo B, tá? O preto é o dominante e o marrom é o recessivo. Só que, como eu disse, isso é epistasia. Essa cor da pelagem dos cães labradores é epistasia. Um gene controla, ele mascara, ele pode mascarar a expressão fenotípica dos outros alelos. Por exemplo, o alelo E, né, é ele que determina a pigmentação desse gene. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um alelo Ezão, eu vou ter a pigmentação, e um alelo Bzão, eu vou ter a pigmentação preta. Tá? Se eu tenho um alelo Ezão no Bzinho, Bzinho, eu também vou ter uma pigmentação marrom, mas eu vou ter uma pigmentação. Agora, se eu tenho um alelo recessivo Ezinho, Ezinho, mesmo que eu tenha um alelo Bzão, eu não tenho pigmentação nenhuma. Porque ele é um alelo que a gente chama de alelo epistático. É um alelo que controla a pigmentação na pelagem desses cachorros, tá? Se eu tiver um alelo Ezinho, Lzinho, ou seja, homozigoto recessivo, eu não tenho pigmentação nenhuma. Vai ser aquele cachorro que tem aquela pelagem dourada, tá? Então, repetindo, se eu tenho um alelo Bzão e um alelo Ezão, eu tenho uma pelagem preta. Se eu tenho um alelo Bzinho, Bzinho e um Ezão, eu tenho uma pelagem marrom, tá? Mas se eu tenho um Ezinho, um Ezinho, eu posso ter um Bzão, como posso ter um Bzinho, Bzinho. Eu sempre vou ter um dourado, tá bom? E aí aqueles cruzamentos a gente faz utilizando o quadro de Punnett mesmo, tá? Normal. Mas só para que vocês saibam que todo cachorro que tiver o alelo Ezinho, Ezinho, ele não vai ter a pigmentação. Ele vai ser sempre dourado, tá? O cachorro que tiver Bzinho, Bzinho e o Ezão, vai ser o cachorro marrom. E o cachorro com Bzão, Ezão, vai ser o cachorro com a pelagem preta, tá? Isso se chama epistasia, quando um alelo controla, mascara a expressão fenotípica dos outros alelos, tá? A gente tem a epistasia recessiva, tá? Que é quando um alelo ele precisa de dois alelos para ele expressar, para ele mascarar a características de outros genes ou de outros alelos. Por exemplo, aqui nos ratos, né? A gente tem os ratos agouti, o rato preto e o rato branco, tá? Mesma coisa nos cachorros, ó. Quando a gente tem um azão pesão, a gente tem um rato agouti, tá? Quando a gente tem o azão pezinho, pezinho, a gente tem o rato preto. Mas quando a gente tem um azinho, azinho, porque o A, ele não inibe a cor. Quando a gente tem um azão, né? Um azão só, ele não inibe a cor. Mas quando a gente tem um azinho, azinho, que a gente chama de epistasia recessiva, a gente vai ter um ratinho albino, tá? Que ele vai inibir a cor dos outros alelos, tá? Ele vai ser um alelo epistático, beleza? Wolf, eu nunca vi um cachorro marrom. A maioria são labradores. Então, é epistasia recessiva só dessa raça? Ou quero dizer que a maioria dos cachorros são de outras cores, menos brancos ou marrons? Nesse caso do labrador, é epistasia recessiva, tá? E no caso da pelagem,
É uma característica de labrador, essa epistasia. É uma característica fenotípica de labrador. Tá? A pelagem dos outros cachorros envolve outros fatores genéticos. Tá? Mas a do labrador, da raça de labrador, envolve essa questão de epistasia. Beleza? Mas sim, é epistasia recessiva, a dos cachorros labradores, tá? Então, ó, respondendo a tua pergunta, Maria Lu, o gene que é... Professor, não sei se é Oi, só comigo, mas eu não tô conseguindo te escutar. não tá conseguindo me escutar? A Maria Lu escutou, porque ela deu um joinha. Tá escutando agora? Tá todo mundo me escutando ou só a Jéssica? Eu tô escutando. Eu tô escutando. Tá. Ela vai sair e entrar de novo. Então, ó, o gene que exerce a ação inibitória, ele é chamado de epistático, como eu falei, né? E o que sofre a inibição, ele é chamado de hipostático. Então, lá no caso dos cachorros, o que vai sofrer a inibição, que é o besão, né? Ele é o alelo hipostático, tá? E o que inibe é o alelo epistático. Tá? Se o gene epistático, e aí, Maria Lu, respondendo, se o gene epistático atuar em dose simples, né, ou seja, uma dose, ele é uma epistasia dominante. Se o gene epistático atuar em dose dupla, como atuou lá no labrador e como atuou lá nos ratinhos, ela é uma epistasia recessiva. Tá? As epistasias recessivas são sempre mais comuns do que as epistasias dominantes. Beleza? Tá me ouvindo agora, Jasquinha? Isso, agora eu tô ouvindo sim. Desculpa Show. atrapalhar aquela hora. Não atrapalha nunca. Vocês nunca atrapalham. A gente também tem interação gênica sem epistasia. Ela ocorre pela interação de dois pares de alelos que se segregam de forma a agir em conjunto, né, para determinarem um genótipo. Tá? Então, são quando dois alelos eles agem sempre em conjunto, né, e determinam genótipos diferentes, fenótipos, desculpa, diferentes um do outro, né? Nesse caso, mantém o padrão de herança tipicamente de híbrido, né? Então aqui, ó, nesse caso, vai acabar nosso tempo. Se acabar, eu vou mandar outro link, tá? Então nesse caso aqui, ó, a galinha com crista rosa, ela vai ter esse tipo de genótipo. A galinha com crista ervilha vai ter esse tipo de genótipo. A com crista simples vai ter esse tipo de genótipo. A com crista nós vai ter esse tipo de genótipo. Não precisa decorar isso aqui. Questões envolvendo isso aqui, ela vai sempre te dar que a com crista rosa vai ter esse tipo de genótipo, a com crista ervilha vai ter esse tipo de genótipo. O que vocês vão ter que fazer é cruzar e vai ter que descobrir a proporção, né? Mas